Clube da Luta não é apenas um filme, é um soco direto na cara do espectador. Uma provocação constante que desafia tudo o que você acha que sabe sobre identidade, sociedade, masculinidade e controle. Desde a primeira cena, o filme deixa claro que não está interessado em agradar todo mundo. Pelo contrário, ele quer incomodar, confundir e forçar você a encarar verdades que muita gente prefere ignorar. A história acompanha um narrador sem nome, um homem comum preso em um ciclo infinito de consumo, insônia e vazio existencial. Alguém que aparentemente tem tudo o que a sociedade diz que ele deveria querer, mas que por dentro está completamente quebrado. E é justamente nesse estado de fragilidade que surge Tyler Durden. Um personagem carismático, caótico e perigosamente convincente que parece ter todas as respostas que o protagonista nunca encontrou. O que começa com uma amizade estranha rapidamente se transforma em algo muito maior, violento e fora de controle. Clube da Luta é um filme que foi mal interpretado por muita gente, idolatrado por outros e debatido até hoje justamente porque se recusa a entregar uma mensagem simples. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas que gostam de filmes provocativos e histórias que mexem com a cabeça. Se puder apoiar o canal com um super thanks, isso fortalece diretamente o Netflix, mas se não puder, comenta aí o que mais te chocou nesse filme. E fica até o final, porque a revelação final muda completamente tudo e faz você repensar cada cena que veio antes. Clube da Luta é um filme que começa cansado, exatamente como seu protagonista. E isso não é um erro narrativo, é uma escolha calculada. Desde os primeiros minutos, somos apresentados a um narrador sem nome que vive no automático. Alguém que existe apenas para trabalhar, consumir e dormir mal. A insônia crônica que ele sofre não é apenas um detalhe clínico. É um símbolo poderoso de desconexão com a própria realidade. Ele está acordado demais para sonhar e cansado demais para viver. Seu apartamento é organizado, moderno, cheio de móveis escolhidos a partir de catálogos. E cada objeto parece gritar status, identidade e pertencimento social, mas ao mesmo tempo tudo ali soa vazio. O filme deixa claro que ele não compra coisas porque precisa, ele compra porque foi convencido de que isso o tornaria alguém. Essa crítica ao consumismo não é sutil. Ela é direta e incômoda, mostrando um personagem que tenta desesperadamente se definir por aquilo que possui, enquanto se sente completamente invisível como indivíduo. Para tentar lidar com a insônia, ele começa a frequentar grupos de apoio para pessoas com doenças terminais, fingindo sofrer dos mesmos males, apenas para poder chorar e sentir algo real. É nesse ambiente de dor verdadeira que ele encontra um alívio temporário, porque ali ninguém está fingindo felicidade. Nesse contexto surge Marla Singer, uma mulher igualmente quebrada, cínica, autodestrutiva e desconfortavelmente honesta. Marla funciona como um espelho distorcido do narrador, alguém que expõe a farsa que ele criou para si mesmo. A simples presença dela nos grupos de apoio o incomoda profundamente, porque ela faz exatamente o mesmo que ele, e isso o obriga a enxergar sua própria mentira. Marla não é apenas um interesse amoroso ou um elemento caótico, ela é um lembrete constante de que o narrador está vivendo uma farsa. É nesse ponto que o filme apresenta Tyler Durden, talvez um dos personagens mais icônicos e perigosamente carismáticos do cinema. Tyler surge como tudo aquilo que o narrador não é: confiante, impulsivo, agressivo, livre das amarras sociais e completamente despreocupado com o que os outros pensam. Ele despreza o consumismo, ridiculariza o sistema e vive à margem das regras impostas pela sociedade. A relação entre os dois se desenvolve rapidamente, marcada por diálogos provocativos e uma filosofia de vida que soa libertadora para alguém que passou a vida inteira sendo reprimido. Tyler verbaliza pensamentos que o narrador nunca teve coragem de assumir, criticando o modo como a sociedade cria pessoas obedientes, frustradas e emocionalmente anestesiadas. A famosa frase sobre sermos uma geração criada por mulheres, sem uma grande guerra ou grande depressão, resume perfeitamente o sentimento de vazio coletivo que o filme explora. A criação do Clube da Luta nasce como uma resposta física e brutal a esse vazio. Homens comuns, frustrados e emocionalmente reprimidos passam a se reunir em porões para lutar entre si. Não por dinheiro, não por fama, mas para sentir algo real, algo que os faça lembrar que ainda estão vivos. As lutas funcionam como uma catarse coletiva, um ritual quase primitivo de reconexão com o próprio corpo e identidade. No início, o Clube da Luta parece um espaço de libertação, onde todos são iguais, onde títulos, cargos e status social não importam. Mas o filme é cuidadoso em mostrar que essa liberdade é ilusória. À medida que o clube cresce, regras começam a surgir, hierarquias se formam e Tyler assume uma posição de liderança absoluta. O que começou como um movimento espontâneo se transforma em algo organizado, rígido
e perigosamente autoritário. Essa transição é fundamental para entender a mensagem do filme. Clube da Luta não é uma celebração da violência ou da rebeldia, é um alerta sobre como ideologias simplistas podem rapidamente se tornar opressivas quando não são questionadas. O Projeto Mayhem surge como a evolução extrema do Clube da Luta, transformando aquela catarse individual em uma missão coletiva de destruição do sistema. Os participantes deixam de ser indivíduos e passam a ser apenas soldados obedientes, abrindo mão de seus nomes, identidades e vontades pessoais. O narrador começa a perceber que perdeu completamente o controle da situação. Ele não reconhece mais o movimento que ajudou a criar. Pessoas seguem ordens cegamente, aceitam punições sem questionar e tratam Tyler como uma figura quase messiânica. O filme deixa claro o perigo da idolatria e da radicalização, mostrando como discursos aparentemente libertadores podem se transformar em ferramentas de manipulação. Conforme a narrativa avança, pequenos detalhes começam a denunciar que algo está profundamente errado. O narrador apresenta lapsos de memória, mudanças bruscas de comportamento e situações em que parece estar em dois lugares ao mesmo tempo. O filme planta essas pistas de forma sutil, permitindo que o espectador perceba, mesmo que inconscientemente, que a realidade apresentada não é totalmente confiável. A grande revelação acontece quando o narrador descobre que Tyler Durden não existe como uma pessoa separada. Tyler é uma projeção de sua própria mente, uma personalidade dissociativa criada para externalizar tudo aquilo que ele reprimiu durante anos. Tyler é o desejo de liberdade levado ao extremo, sem empatia, sem limites e sem responsabilidade. Essa revelação muda completamente a forma como o filme é interpretado. Todas as interações entre os dois passam a ser entendidas como diálogos internos, conflitos entre partes de uma mesma mente fragmentada. O Projeto Mayhem não foi criado por Tyler, mas pelo próprio narrador em estado dissociativo, agindo sem consciência plena de seus atos. O impacto desse plot twist vai além do choque narrativo. Ele reforça a crítica central do filme sobre identidade, masculinidade e alienação. Clube da Luta mostra como a repressão emocional, a pressão social e a falta de propósito podem levar a uma fragmentação psicológica profunda. O filme também questiona a ideia de masculinidade imposta pela sociedade, onde homens são ensinados a reprimir emoções, medir valor por poder e status e buscar validação externa a qualquer custo. Tyler representa uma resposta extrema e distorcida a esse modelo, oferecendo uma falsa sensação de controle e pertencimento. No clímax do filme, o narrador tenta desesperadamente destruir Tyler para impedir a execução final do Projeto Mayhem, percebendo que não pode simplesmente apagar uma parte de si sem enfrentar as consequências. A decisão de atirar em si mesmo simboliza a tentativa de retomar o controle da própria mente, mesmo que isso envolva dor e sacrifício. A cena final, com os prédios desmoronando ao som de uma música melancólica, enquanto ele segura a mão de Marla, é ambígua e poderosa. Ela pode ser interpretada tanto como o colapso de um sistema opressor quanto como o início de uma reconstrução pessoal. Clube da Luta não oferece respostas fáceis nem soluções prontas. Ele não diz que o sistema deve ser destruído nem que a rebeldia é o caminho. Pelo contrário, ele expõe o perigo de buscar sentido em extremo, seja no consumo desenfreado ou na violência ideológica. O filme convida o espectador a refletir sobre identidade, propósito e sobre o quanto estamos dispostos a perder de nós mesmos para nos encaixar em modelos impostos. Talvez seja por isso que Clube da Luta continue sendo tão debatido e mal interpretado até hoje. Ele não é confortável, não é moralmente simples e não se preocupa em agradar. Ele existe para provocar, questionar e incomodar. E no fundo ele não fala sobre socos, explosões ou anarquia. Fala sobre pessoas quebradas tentando desesperadamente sentir que ainda existem em um mundo que insiste em transformá-los em produtos. Clube da Luta é um filme que se recusa a envelhecer porque suas críticas continuam assustadoramente atuais. Ele não é sobre lutar, é sobre vazio, sobre homens perdidos em um sistema que promete felicidade através do consumo e entrega apenas frustração. O maior erro de quem assiste é achar que o filme oferece um manual de rebeldia, quando na verdade ele faz um alerta sobre o perigo de transformar dor em ideologia. Se você gostou desse resumo, deixa o like e se inscreve no Netflix, porque isso ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais pessoas que gostam de cinema provocativo e histórias que desafiam a mente. Se puder apoiar o canal com um Super Thanks, isso ajuda diretamente o crescimento do projeto. Mas se não puder, comenta aqui embaixo o que mais te impactou em Clube da Luta. E fica ligado no próximo vídeo, porque no Netflix você não assiste filmes, você enfrenta eles.